Fala, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para fazer mais um vídeo, para falar mais um pouco com vocês, conversar, na verdade, né? Eu sempre gosto de dizer que eu gosto de estabelecer um diálogo nessas nossas aulas, nesses nossos vídeos. E hoje para conversar um pouco sobre um dos temas que estão ali dentro da filosofia medieval ainda. A gente sabe que a filosofia medieval se divide em dois grandes blocos, que é a patrística, que vai aí por volta do século II até o século VIII, IX. E do século IX até o século XIV, a gente tem aí um outro grande bloco, que é o bloco da escolástica. Então, dentro dessa perspectiva da escolástica, a gente tem os pensadores mais importantes, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Duns Scoto, entre outros, obviamente, mas que marcaram esse período. Inclusive, o Abelardo, né, do Abelardo Heloísio, do Still in Heaven. Quem não viu o filme, vale muito a pena ver. Vou deixar aqui no card o nome para que você conheça esse filme, que é um clássico dos anos 80, mas que traz um contexto bem bacana, principalmente sobre as disputas medievais. Para quem é meu aluno já viu esse filme, ou já começou a se inteirar desse assunto. Enfim, dentro da questão dos universais, que é um tema muito importante para a escolástica, nós vamos trabalhar três perspectivas: o nominalismo, o realismo e o realismo moderado. São três linhas diferentes dentro dessa ideia, que é a ideia que eu vou trazer aqui. Então, Márcio, o que seria então essa questão dos universais? Qual é essa temática? O que essa temática está propondo? Então, beleza. Quando a gente fala sobre a questão dos universais, é importante que você saiba que a ideia de um conceito, de uma ideia generalizadora ou de uma ideia universal, ela não nasce na escolástica, ela não nasce no período medieval, ela já vem lá desde Platão, quando o próprio Platão propõe aí que existe um mundo sensível e um mundo suprassensível, não é? Um mundo que está situado aí no mundo das ideias, que é o mundo das ideias perfeitas, das ideias que compreendem a verdade plena. Só que essa perspectiva de um conceito universal, ela foi tomando corpo nos pensadores posteriores a Platão, e a gente sabe que graças a Platão, o cristianismo tem aí uma influência muito forte do neoplatonismo, e graças a Agostinho, né, também, Agostinho que faz essa ligação entre o neoplatonismo e o cristianismo. Então, existe a perspectiva realista, e aí entrando no primeiro grupo, né, que defende a questão dos universais, existe uma visão realista de que o conceito, a ideia, ela existe por si mesma. O que isso quer dizer? A gente pode pensar, por exemplo, que a ideia de cachorro, a ideia de gato, a ideia de carro, a ideia de avião, a ideia de bem, a ideia de verdade ou de beleza, todas essas ideias que eu falei, elas existem por si só, independente da coisa. Então, quando eu digo para você a beleza, você vai me dizer: poxa, Márcio, mas o belo é algo muito subjetivo. De fato é. Eu posso ver uma pessoa bonita, eu posso ver um quadro belo, mas existe a beleza fora da coisa? Existe a beleza fora do ente? Né? Vamos falar agora assim, com algumas expressões mais filosóficas. O ente é tudo aquilo que é, toda matéria sensível é um ente, tá? O ente, ele contém a beleza por si só, ou ele é uma parte dessa beleza? Se a gente for falar um pouco das ideias platônicas, a gente vai perceber que existe uma beleza por si só, a beleza que é a essência. Então todos os entes participam da beleza plena, obviamente de forma imperfeita, porque a plenitude está lá no mundo das ideias. Ok? Essa é a visão neoplatônica. Quando a gente começa a perspectiva medieval, a gente vai ver que essa visão do universo suprassensível, ela vai tomar uma nova roupagem cristã. E Deus passa a ser o sumo bem, a suma beleza. E aí todos os entes, todo mundo material, participam da beleza suprema de maneira imperfeita também. Então, na visão dos realistas, existe um conceito universal em Deus, porém, todas as outras coisas aqui participam de forma imperfeita dessa ideia. O conceito universal existe, porém, a coisa material também existe separada do conceito universal. Tá claro essa ideia, pessoal? Então, eu estou falando aqui agora da visão realista dos universais, tá? Então, quem defende a corrente realista vai dizer que existe o conceito separado da coisa em si. Na visão dos nominalistas,
eles vão olhar para essa realidade e vão dizer, só existe a coisa em si. Nós, na nossa mente, na nossa visão humana, temos a necessidade de enquadrar as coisas em grupos, de uma forma quase que aristotélica, né? Então, sistematizar, ordenar, categorizar é uma faculdade da mente humana, e essa faculdade humana gera, então, o conceito. Portanto, não existe o conceito fora da coisa. Para os nominalistas, o nome ele é uma aplicação dada ao ente, às coisas individualmente. Sem o ente, não existe o nome. Por isso, então, o nominalismo. E aí é muito interessante, porque um autor mais contemporâneo, chamado Wittgenstein vai trabalhar muito essa questão da linguagem como uma característica fundamental das relações humanas e sociais. E na visão de Wittgenstein, o conceito tanto é aplicado à coisa, subordinado à coisa, que ele muda de acordo com o contexto cultural. A gente costuma questionar muito as músicas, as letras, de acordo com o período em que a gente vive, né? Quem nasceu, por exemplo, no início do século XX, tem uma visão diferente de comportamento humano, de linguagem, tem uma visão diferente da moral. E todos esses nomes aplicados a essas coisas em um determinado período, como por exemplo no início do século XX, ao serem comparados com a atualidade, eles vão causar certo estranhamento. Por quê? Porque há algumas palavras, na aplicação atual, elas ganham uma outra roupagem. Elas ganham uma outra característica. Existem algumas expressões que foram usadas em outras décadas que não cabem mais hoje. Você ouve por aí as pessoas chamando a outra pessoa de pão, pessoa brasa, mora. Mora? O que significa mora? Brasa, nos dias atuais. Então, essas expressões, elas têm um sentido muito próprio num determinado contexto. A crítica que se faz hoje, por exemplo, ao funk, em relação a essa temática, é muito emblemática. Por quê? Algumas expressões só fazem sentido dentro do contexto de quem consome essa arte, por exemplo. Então, é muito comum a gente ver pessoas criticando determinado movimento artístico, determinada expressão cultural. Por quê, exatamente? Porque não faz parte daquele universo. Então, Wittgenstein ele vai dizer que as palavras elas não têm um significado em si mesmas, mas elas só têm significado dentro de um contexto cultural, seja ele qual for. Então, veja, nessa visão nominalista, as palavras elas não têm um conceito em si. As palavras elas só existem na aplicação. Elas só existem dentro de uma realidade que é aquela que está sendo vivenciada naquele momento. As coisas, os nomes que as coisas recebem, o conceito que a gente chama, né, de uma maneira universal, ele só existe quando está relacionado com os entes, com as coisas em si. Bom, então, como tudo na história, existe sempre um movimento dialético. Se você olhar aqui o vídeo sobre o Hegel, a gente vai falar muito sobre a questão dialética histórica, né? Então, dentro da visão dialética do tema dos universais, a gente tem a visão realista e a visão nominalista. Obviamente que surgiu aí dentro dessa perspectiva uma visão realista moderada. O que é a visão realista moderada? Especialmente o Abelardo, que é exatamente um desses pensadores do século XII aí, que vão, século XII e XIII, que vão discutir, vão ter os debates filosóficos e, portanto, vão discutir profundamente a dialética nesse sentido. Ele vai dizer que, a princípio, que concorda com a visão nominalista, em que só existem os entes em si, só existem as coisas. Porém, existe a capacidade humana de estabelecer semelhanças, de estabelecer parâmetros universais que fazem com que a gente tenha, então, a capacidade de se organizar e de se estruturar socialmente. Portanto, o Abelardo ele vai ficar aí no meio termo entre o nominalismo e o realismo, tá? Ele vai dizer, então, que existe apenas o ente, porém, nós temos a capacidade de estabelecer generalizações universais. Então vamos lá, voltando para a ideia dos realistas. Dentro da perspectiva dos realistas, na antiguidade, parte de Platão, então, essa ideia do conceito universal, mas no cristianismo, pensadores como Duns Scoto, Santo Anselmo, eles vão defender a perspectiva realista, entendendo que parte de Deus
a ideia do conceito universal. Em Deus está a plena beleza, em Deus está a plena bondade e, portanto, todas as outras características universais. Na visão nominalista você tem especialmente Rosselin de Compiègne, que é um francês, e que inclusive vai questionar a existência da Trindade, porque ele acredita que se os entes são únicos e se o nome que nós damos são para os indivíduos, não é possível estabelecer uma ideia de trindade, sendo que o Pai, Filho e Espírito Santo são entidades separadas, diferentes. Enfim, e defendendo aí o realismo moderado, a gente tem a figura do Pedro Abelardo, como eu falei anteriormente. Para a gente entender qual a importância dessa temática, a gente precisa perceber que quando a gente discute a linguagem, a gente está aprofundando cada vez mais a perspectiva do uso da mente na interpretação do mundo sensível. Então, qual que é de fato a importância dessa temática para a nossa realidade hoje? Ao longo do tempo, a própria comunicação, a própria linguagem foi sendo determinante, a oralidade em si, né, foi sendo determinante nos discursos, na organização das ideias e da própria lógica, que fez com que a ciência se desenvolvesse cada vez mais. Então, um dos aspectos fundamentais que essa temática da discussão dos universais promoveu é exatamente o desenvolvimento de um raciocínio lógico que vai culminar aí no início da discussão científica no século XV, no século XIV, XV, posteriormente ao tempo que a gente está discutindo aqui, que é a segunda metade aí do período medieval. Beleza? Então, fazendo um resumo aí da nossa aula, qual é a relação entre as palavras, os conceitos e a coisa em si? Segundo os realistas, existe um conceito universal na mente de Deus, ou na mente, no mundo das ideias, e eles são a concepção perfeita das coisas. No nominalismo, você tem aí a crença de que só existe o ente, só existem as coisas, e estas recebem os nomes, portanto os nomes não existem independente da coisa. E na visão realista moderada, você vai ter aí uma capacidade humana de entender os indivíduos, a singularidade das coisas, e a partir daí, e só então a partir daí, nós conseguimos agregar, generalizar, universalizar as ideias. Antes disso, seria incapaz. Tá bom? Bom, espero que você tenha compreendido a base, a essência dessa aula. E se você já curtiu, já gostou dessa aula, deixa aqui a sua inscrição, marca aqui o seu joinha, o seu like aqui embaixo e deixe o seu comentário para que eu possa te ajudar, para que eu possa contribuir muito mais ainda com os conteúdos de filosofia aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!